De volta aqui com mais um podcast na Expo Life. Dessa vez a minha entrevistada, Deise Costa, que é psicanalista. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para esse bate-papo. E eu já vou aqui me adiantando falando o tema da sua palestra, achei interessantíssimo. Doenças psicossomáticas, o que fazer quando as dores do corpo são causadas pelas dores da mente? Sempre estarão conectadas, Deise? Já começo fazendo essa primeira pergunta. Todo mundo quer saber. Na verdade, sempre está relacionado. Por quê? Porque o seu estado emocional vai ditar uma ordem de substâncias neuroquímicas do seu cérebro para os seus tecidos, para os seus órgãos. Então, enquanto a gente está conversando aqui, o nosso cérebro está identificando se essa situação ela é de fuga, se ela é de ameaça, e ela faz o quê? Ela gera uma emoção. E essa emoção é neuroquímica. Como apaixonar, por exemplo, é um excesso de ocitocina. Dentro da neurociência, a gente chama que é um estado de demência temporário. Uau! Por isso que a gente não enxerga os defeitos, né? Então, emoção é neuroquímico. Essa que é a questão. E aí todas essas ligações, essas neuroquímicas, todas as reações do nosso organismo acabam produzindo algumas... É que não é só a reação. Então, assim, todas as situações que você vive, você tem uma codificação. Seu cérebro está o tempo todo codificando. Perfeito. Então, ele está ali fazendo uma codificação. É bom? Eu estou gostando? É legal? Eu posso relaxar ou não posso relaxar? Por exemplo, a gente está aqui, né, fazendo o podcast, mas a gente recebeu várias orientações. Então, de alguma forma, a gente está o quê? Estado de alerta. Então, a gente tem uma noradrenalina aí, tá? Que está sendo aí na corrente sanguínea. Nossa, tem um bichinho aqui que está insistente. A gente está com essa noradrenalina e um pouco de cortisol, que aumenta a tua concentração. O problema é que a gente está o tempo todo assim. Essa que é a situação. E aí entra naquela questão de que exagero nenhum é bom, né? Inclusive Sim. Nesse sentido. Se a gente mantém esse estado, então, por muito tempo, é que aí ele pode passar a ser prejudicial e acabar, então, se transformando num problema físico de fato. Exatamente, numa doença crônica, né? A gente tem várias doenças que já são comprovadas cientificamente, né? Como herpes zoster, fibromialgia, né? Queda de cabelo, ela está muito relacionada hoje com o estado emocional. Então, assim, gastrite crônica, eu recebo pacientes indicados para terapia, várias vezes toma antibiótico, não funciona. Terminou o efeito do antibiótico, volta a gastrite. Aí os médicos já estão reconhecendo isso, falam assim, olha, a sua situação não é mais física, é emocional. Por isso que você nunca cura. Perfeito. Né? E a outra coisa que está muito relacionada, que a gente não pode esquecer, é que a nossa vida agitada... Quem é que não tem? As nossas obrigações exageradas, aquela coisa que veio bastante aí no início dos anos 2000, o excesso de produtividade. Sim. Trabalhe enquanto eles dormem, né? Estude enquanto enquanto eles estão se divertindo. Só que isso não é saudável. E aí a gente tem uma descarga exagerada de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, os pequenos surtos, eles agora estão acontecendo em todos os ambientes de trabalho. E aí vem o Ministério do Trabalho reconhece hoje que a doença causada por pressão no trabalho é a síndrome de burnout. Sim, e aí a gente tem visto casos e mais casos, relatos e mais relatos. Agora, além de criar, né, vou usar essa palavra, se é que isso está correto, de criar essas doenças, elas também, a nossa situação emocional pode potencializar algumas outras. Sim. E também podem ser, então, o motivo de que eu não consiga me curar. Então, tem que ter realmente um profissional para entender e olhar para isso de uma maneira diferente, né? Tem que ter esse olhar. É importante, em alguns casos, tratar
o biofísico biológico, né? Muitas vezes eu envio o paciente para o médico especialista ou para o da medicina integrativa, né? Mas acoplado com o tratamento de terapia. Entende? Por quê? Porque ele pode melhorar aquela parte, mas se ele não cessar o neurotransmissor, entende? Se ele não conseguir ter inteligência emocional, gerenciamento emocional, olhar a vida de outra forma, como que ele vai melhorar? Perfeito. Vai tomar todas as medicações e não vai resolver. E a gente está cada vez mais percebendo isso. Você toma a medicação e não tem efeito. Então, não é um tratamento que vai estar relacionado a medicações, então, necessariamente? Não necessariamente. O câncer, a recuperação de uma cirurgia, ela está muito relacionada ao apoio emocional e à positividade, por exemplo. Quanto mais positivo você estiver, quanto mais você tiver um olhar de não, eu vou conseguir, né, positivo, uma firmeza, o seu cérebro vai parar de produzir neurotransmissor de alerta. E aí ele vai produzir o quê? Endorfina, dopamina. Você vai dormir melhor, porque dormir está relacionado a duas substâncias químicas, GH e melatonina. Só que elas estão relacionadas a um horário específico. E esse horário específico, que geralmente é de 21, aí tem, às vezes, cada profissional, né, fala um pouquinho diferente, mas são poucas horas. Mas de 21 horas até as 2 da manhã, seu cérebro, dentro de um ambiente escuro, agradável, ele está produzindo GH e melatonina, que diminui o cortisol, que repara as células, mas a gente está onde? Na tela do celular, não deixa o ambiente escuro. Você falou de escuro, eu estou aqui, inclusive, lembrando, né? Quantas vezes, 9 horas da noite, 10 horas da noite, a gente já está com a tela ou com a televisão dentro do quarto ligada e eu entrevistei aqui um outro palestrante e ele falava de saúde do sono. E aí eu estou achando interessante como é que as coisas vão se ligando. E a gente está falando de saúde, né? E é por isso que eu amei esse evento, porque ele foi pensado nisso. Ele foi pensado na integração. Então, assim, quando a Lu chamou, né, ela chamou os profissionais que têm um olhar do todo. Você não vai olhar só, eu vou olhar só o da mente. Não, quantos pacientes eu percebi que precisava de vitamina? Eu tenho vários médicos que eu envio. Falo, tá enviando um paciente meu aí, eu estou achando que ele está sem vitamina B12, tem homens sem testosterona, cansados, deprimidos, aí você percebe que tem algo mais. Eu fui enfermeira há 15 anos, e aí você tem um olhar ali diferenciado, sim, né, dentro imagino. De um... Né? E aí você percebe, olha, esse cara está precisando de uma vitamina. E aí é muito engraçado que quando eles tratam lá, eles também mandam para mim. Já tratei tudo, tá ótimo, tá 0 bala, mas o emocional dele não tá legal. Então, é totalmente emocional. Então, a feira foi linda por causa disso. Porque todos os profissionais estão interligados. Ontem eu estava vendo a palestra do Dr. Wesley Schultz, né? Ele estava falando de jejum intermitente. Mas aí ele falou dos pensamentos negativos, ele falou de um olhar né, totalmente triste, pesado, o quanto que isso está relacionado a toda uma saúde. Aí não adianta fazer jejum intermitente se você está cheio de raiva. E é que a gente, enquanto ser humano, nós somos um conjunto, né? Isso, e aí esse olhar mais amplo, eu acho que faz todo sentido. Antes da gente encerrar, eu só quero voltar aqui no seu tema. O que fazer quando as dores do corpo são causadas pelas dores da mente? Vou te fazer essa pergunta, então, assim, bem direta e bem objetiva. O que fazer? É buscar o profissional? O que fazer? Olha, hoje nós temos várias técnicas mentais para fazer gerenciamento de emoções. Certo? Porque eu não tenho como controlar uma raiva. Você está dentro do emprego, você recebeu uma injustiça, aconteceu alguma coisa lá com você. E estamos sujeitos a isso. E aí o seu cérebro vai identificar, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai ter uma raiva, seu batimento cardíaco vai aumentar. E aí o que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está com raiva, sair dali, resolver isso na sua cabeça, dar resposta ao cérebro, vai fazer com que você encerre o ciclo, né, de desencadear
da noradrenalina. É um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento e gerenciamento de emoções. Perfeito. Juntamente com algumas práticas saudáveis. Aquelas práticas que os nossos avós faziam. Dormir cedo. Tomar mais água. Tudo que a gente está cansado. A gente chegou numa modernidade tão grande que a gente está tendo que reaprender necessidades básicas do ser humano, que são necessidades básicas. Sim. Quando nasce o neném, você deixa ele sem beber água? Ele pode ficar sem dormir? Não pode. Exato. Você vai dar qualquer alimentação para ele? Mas quando a gente cresce, a gente vai estragando isso em nós mesmos. Que loucura, né? Deise Costa, psicanalista, muito obrigada. Eu amei esse bate-papo, espero aí que quem está acompanhando também tenha gostado muito. Eu estou encantada e vou continuar, inclusive, pesquisando sobre isso. Pode muito pesquisar. obrigada. Entra lá no meu Instagram. Ia te perguntar agora, pode falar aqui para todo mundo entrar. Vamos lá. Sou S-O Deise D-A-Y-S-E, Deise Costa. Sou Deise Costa. E eu tenho uma empresa que chama Eixo Mental, que trabalha com a saúde mental nas empresas. Uau, isso é legal porque também. A empresa hoje é um dos motivos, dependendo do ambiente tóxico, é um dos motivos principais das síndromes de burnout, das crises de ansiedade, crise de pânico. E aí nós temos uma bandeira: relações saudáveis geram melhores resultados. Se eu tenho um ambiente saudável, emocionalmente, de respeito, de harmonia, eu vou gerar melhor resultado. Sem dúvida alguma. Eu vou ter vontade de trabalhar. Sem dúvida alguma. Não só dentro de empresas, eu amei essa frase, acho que se aplica a qualquer situação, tanto profissional quanto pessoal. Obrigada. Mais uma vez, foi um prazer te receber aqui, Deise. Por nada, estou à disposição. E vocês continuem com a gente. Tem muito mais conteúdo vindo por aí.